Essa semana nós tivemos nosso Natal rubro-negro. Essa semana tivemos aniversário do Zico, o maior de todos, o nosso deus rubro-negro aqui. E, assim, eu trouxe aqui em especial, aqui, em homenagem ao Zico. A gente vê muita gente hoje, muita gente jovem hoje, que vê um pouco ouve falar de Zico, ouve falar do tamanho do Zico. Zico, o deus rubro-negro, né, que a gente tem. Para os mais jovens rubro-negros, não tem dimensão exatamente do que o Zico foi. E para muitos torcedores de outros times, é uma ignorância e um clubismo incrível de achar que o Zico foi um jogador comum. Então, assim, eu trouxe assim, só uma memória do que foi o Zico, para esclarecer para quem não conhece, ou não conheceu, ou nunca parou para ver de verdade. Ou quem acha, eu vi alguns comentários aqui já, quem achou que o Ronaldinho Gaúcho ou o Rivaldo, eu ouvi Rivaldo, Ademir da Guia, ou algum desses foi maior do que o Zico. Nenhum desses chegou perto do Zico. Meu Deus. E aí eu vou passar exatamente no porquê isso acontece, tá? Só para levantar esse dado aqui. O Zico é o meia com o maior número de gols da história do futebol. Ele é o 19º jogador com mais gols da história do futebol mundial. Ele é o jogador com mais gols de falta da história. Existem contas diferentes que vão dizer que o Juninho estava na frente, ou que o Marcelinho Carioca, o próprio Marcelinho Carioca falou que se inspirou no Zico durante toda a carreira. Então, assim, ele é o grande exemplo de batedor de falta da história. Muito se fala do pênalti dele. O Zico tem uma taxa de conversão de 92% de conversão de pênalti. É mais do que o Pelé e o Neymar já tiveram na carreira até hoje. O Neymar hoje é o grande exemplo de batedor de pênalti que nós temos na seleção. O Flamengo do Zico, o único na história a ter 4 temporadas com mais de 2 gols por jogo feitos. Nenhum time conseguiu fazer isso na história. Além disso, Zico participou de 49% dos gols do Flamengo durante o período que ele esteve jogando, com uma média de participação de 0,98 gols por jogo. Todo jogo ele participava de pelo menos um gol. Isso é um número surreal para qualquer jogador na história. Da ida para o Udinese eu falei aqui, muito dessa galera fala sobre ele ter ido para o Udinese, mas assim, o que a gente já explicou aqui, existia uma questão da lei do passe livre na época, por isso ele foi para o Udinese, e ele já tinha recebido proposta, como eu falei, já tinha recebido 2 propostas do Real Madrid antes. E Léo, tinham muitas questões quanto a isso. Esses números, todos na época que talvez tenha sido a mais equilibrada do futebol brasileiro. Exatamente. E aí entra um pouco nisso aqui, tá? Muitos dos comentários que vêm contra o Zico falando, mas na época dele ali, só jogava carioca, moleza. Trazendo recorte da época do Zico, tá? Alguns jogos que aconteceram, para vocês terem ideia do que era os times, que esses times não são os mesmos times que estão hoje jogando aqui. A Portuguesa, na mesma época, a Portuguesa ganhou da Juventus, que tinha sido finalista da Champions League na época. A gente teve o América ganhando do Atlético de Madrid, a gente teve o Fluminense ganhando do Bayern, do Beckenbauer, a gente teve o Atlético Mineiro goleando o PSG, a gente tem o Bom Sucesso ganhando do River Plate, a gente tem Corinthians, Bangu, Flamengo, todo mundo ganhando Barcelona. Então, assim, esse argumento não faz o menor sentido. Guardiola falando que o Flamengo da geração do Zico inspirou o futebol que hoje ele bota em campo. Muito importante. E aí, assim, da seleção brasileira, que eu acho que é um dos pontos de maiores críticas, falar, não, porque o Zico na seleção ele não fez, ele foi um jogador de clube, ele não foi um jogador de seleção. Em 82, tá? Só algumas estatísticas dele em 82, só de passe. Ele tem uma média de passe geral, tanto a média de passe dele geral e no último terço do campo foi superior ao Pelé em 70, foi superior ao Zidane em 2006, ao Platini em 82, ao Messi em 2014 e ao Maradona em 86. 3,4 chances de gol criadas por jogo. Isso foi mais do que nas mesmas Copas o Messi, o Platini e o Zidane fizeram. Em 86, teve a questão, ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti, mas esse pênalti, eu não sei se vocês sabem, esse pênalti não foi esse pênalti que desclassificou o Brasil. Esse jogo terminou empatado. Inclusive, o gol que o Brasil fez, a jogada foi dele. Ele criou a jogada que gerou o gol do Brasil.
da Copa de 86, e quando foi para as disputas de pênalti, ele fez o dele. E assim, poucos teriam a coragem que ele teve. Ele entrou frio e bateu o pênalti, assumiu a responsabilidade. Ele vindo de lesão, de uma lesão seríssima, inclusive. Exatamente, ele vindo de uma lesão seríssima. E todos esses que a gente falou, o Ronaldo, o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, que alguns gremistas também acham que ele pode ter sido maior, Ademir da Guia, todos eles falaram que o Pelé foi superior a eles. Todos eles assumiram que o Pelé, que o Zico foi superior a eles. E aí o próprio Pelé falou, assim, perguntaram pra ele assim, ninguém maior do que você. Mas quem é o jogador que você mais admira fora isso? Pelé, diz Zico. Então, assim, não é à toa. E tem pra quem imagina que seja só no Brasil isso aí, assiste a entrevista do Giggs, que é um dos maiores ídolos do futebol inglês, da história do futebol inglês, maiores ídolos do Manchester United, ele falando que ficou empolgadíssimo e emocionado com o baile que o Zico deu no Liverpool em 81. Então, assim, pra quem não sabia quem era o Zico, esse é o Zico, o nosso Deus. E a gente tem que agradecer ao Dida, né? Ele deu uma entrevista recente, foi perguntado qual o grande sonho dele. Mas teve outro sonho? Ele teve que afirmar 3 vezes na entrevista. O único sonho que ele tinha era vestir a camisa 10 do ídolo dele, Dida, portanto a camisa do Flamengo. Então, muito obrigado ao Dida, porque se não tivesse tido o Dida ali, talvez ele não teria... Era o sonho do Zico. Exatamente. Esse sonho do Zico não teria sido realizado. E fazendo uma associação lá com o futuro... o pessoal fala do Udinese, bom, ele é ídolo imortal do Udinese. A torcida do Udinese tem bandeiras dele, bate palma pra ele até hoje. Ele fez a Udinese mudar de patamar. Mas ele jogou na Unimed? Tonto. Ele jogou na Unimed, na Udinese, porque ele não queria sair do Flamengo, como você falou. Foi forçado por causa da lei do passe para o Ducho botar um dinheirinho no bolso do Flamengo. Eu concordo isso para qualquer atleta, menos para aquele que mudou a história do clube, menos aquele que mudou o patamar do Flamengo. O Flamengo virou outro clube, respeitado no mundo, não só como atleta, como pessoa também, né? Um excelente ser humano. E o outro ponto, ele recusou o Real Madrid 2 vezes para continuar no Flamengo. Então ele foi para a Udinese porque alguém quis que ele fosse, ele não tinha como recusar. Ele recusou o Real Madrid 2 vezes para continuar no Flamengo. E a passagem que da história dele talvez mais marque quem é o Zico, a gente vê o Ronaldinho Gaúcho final de carreira, desencaminhou muito atleta aqui do Flamengo, daquela base, né? Quem morava na época na Barra de Juca sabia como é que funcionava as festas na casa dele. Os próprios jogadores indo no podcast hoje em dia, eles comentam como era, saiu do treinamento, iam para farra na casa do Ronaldinho Gaúcho, ninguém queria voltar para treinar, às vezes voltava até alcoolizado, já teve atleta falando isso. A diferença para o Zico, final de carreira, já sem um joelho, no vestiário, intervalo do jogo, os atletas reclamando, Renato Gaúcho, você tem que voltar para marcar, você tem que voltar para marcar. E o Renato falou, eu não, se eu voltar para marcar, quem é que vai atacar? Quem vai agredir o adversário? Eu tô aqui para atacar, eu não tô aqui para marcar. E aí o Zico botou panos quentes e falou, Renato, faz seu jogo que eu vou marcar por você. O próprio Renato fala isso, como é que ele volta pro campo sem ajudar o time na marcação? O maior ídolo da história do clube tem esse momento de humildade e fala, não tem problema não, tá certo, a função dele é aquela, eu vou fazer essa função. Como é que você quebra isso? O Zico, assim, não comparando nunca Pelé, porque Pelé é um outro tipo de análise que a gente pode ter. Mas assim, olhando para o futebol sem Pelé, o Zico é a maior personificação do camisa 10 perfeito. Ninguém tem tantas valências do camisa 10 clássico como o Zico teve. Ninguém chegou perto disso. Ele tinha todas as valências de drible, de finalização, de armação de jogo, de passe, de defesa. Todos ele era sensacional. Muitas jogadas que a gente vê, ele desarmava para começar a jogada. Mas ele não tinha uma que o Pelé tinha. A gente também já falou isso aqui. E não é desmerecer. Ele é o maior atleta, não é o maior jogador da história, é o maior atleta da história. Mas até estudos recentes provam que ele, com a condição física que ele tinha naquela época, ele disputaria até com o Usain Bolt, por exemplo, os 100 metros numa Olimpíada. Então a questão física dele estava muito à frente dos atletas da época. Inteligente foi ele, que soube aproveitar isso muito bem. Tem atleta aí que preferiu ir para cachaça. Tendo uma baita de uma habilidade, preferiu fazer jogada de foca dentro do campo do que realmente assumir camisas, virar ídolos de clube. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho é um showman. Mas eu não consigo vê-lo como ídolo dos clubes que ele passou. A galera do Barcelona não vai pedir para aposentar a camisa nunca do Barcelona 10 por causa dele. Do Messi
eu acho que eles aceitariam, inclusive. Mas o Zico, nesse conceito de liderança de vestiário, não tem igual, cara. Nunca teve igual. Tecnicamente, como você colocou os números, um meia faz tanto gol como ele, nunca teve no futebol. E mesmo sem condição física, ele ainda ganhou muitos títulos pelo Flamengo, ainda foi para uma Copa do Mundo com a seleção, ainda assumiu a responsabilidade de bater um pênalti importantíssimo. Tem muito atleta que fugiria dessa responsabilidade. Eu acho que a maioria dele, talvez um que nunca fugiria desse tipo de responsabilidade é o Romário. O próprio Bebeto, vocês vão lembrar, no La Coruña, tinha que bater o primeiro La Coruña massacrando na temporada, e aí pênalti, tinha que fazer o gol para converter. Se eu não me engano, ele doou a batida do pênalti pro Juan Fran, que perdeu o pênalti e o La Coruña perdeu o título. Então, assim, não é um desmérito do Bebeto, mas nem todo mundo assume consegue absorver esse tipo de responsabilidade. O cara entrou com uma contusão seríssima. Primeiro, todo o esforço para estar lá. Segundo, assumiu a responsabilidade de bater um pênalti, perdeu o pênalti, mas mesmo assim participou da criação do jogo, Criação do gol. se predispôs a bater pênalti na disputa de pênalti. Não é qualquer atleta que passa por isso. E bate o segundo. Você perdeu um pênalti durante Exatamente. o jogo e bateu na hora dos alternados, Exatamente. não é qualquer um. Exatamente. Tem que ter muita cabeça. Com certeza, muito se mental. ele fisicamente... E ele foi construído, né? Ele era muito franzino. O Flamengo construiu fisicamente para ele suportar as pancadas. Se Galinha. ele tivesse tido a valência essa sorte do destino que o Pelé teve física, talvez a gente estivesse falando de um Zico num patamar ainda muito e muito maior, entendeu? É exatamente esse ponto. E é para isso que a gente está falando isso aqui, para reforçar, assim, para você que é o rubro-negro mais jovem que está vendo a gente aqui, não tem ideia de quem foi o Zico, ouve todo mundo falar sobre o Zico e tal, assim, o orgulho que tem que se ter desse cara é um negócio surreal, assim, ele é um dos maiores atletas da história do futebol. Ele é um dos maiores, assim, de longe, assim. E isso não só como atleta, mas também como pessoa, assim. Que outro... Assim, é uma coisa que gera um valor sem igual, assim. Ele é respeitado por todas as torcidas. Ele é respeitado... Óbvio que sempre tem uns malucos, mas, assim... ele é respeitado, em geral, por todas as torcidas. Você vê... Provavelmente, quem critica tem um avô... que vai idolatrar o Zico de alguma forma. Mas pessoas puro que torcem. Isso, é ignorância e clubismo. É ignorância e clubismo. Eles não estão ali querendo realmente falar a verdade. Eles só não querem ceder Dá o braço a torcer. O Flamengo virou como o bicho-papão deles, cara. Não adianta. E óbvio que também falam muito... mas do Roberto Dinamite, o Tricolor vai falar tranquilo, o Botafoguense. Mas do Zico não, porque é o Flamengo.